Se você ainda acredita que vai mudar sua vida com pensamento positivo, ou pior ainda, se você já praticou um monte de pensamento positivo e a sua vida não mudou em absolutamente nada, esse vídeo então é para você. Eu vou fazer uma pesquisa com você agora. Simples, mas extremamente poderoso. Comente aqui embaixo o que você mais precisa hoje. Por favor, me deixem saber do que vocês precisam. Escrevam nos comentários a primeira coisa que vem na cabeça de vocês. Escreva com calma. Em poucas palavras, no final do vídeo, quando eu terminar aqui, eu vou aos comentários e eu vou analisar as respostas de vocês. Mas até posso adivinhar que a maioria respondeu algo assim: olha, eu preciso de mais saúde, ou eu preciso ter mais sucesso. Saúde e sucesso, certo? Hoje você vai conhecer os 5 hábitos que separam as pessoas que têm resultados na vida, das pessoas que vivem esperando algum acontecimento mágico ou que simplesmente cansaram de discursos bonitos na internet, mas não veem resultado prático em suas vidas. Eu não vou te dar conselhos bonzinhos aqui e vou te mostrar o que realmente funciona. E provavelmente você não vai gostar de ouvir muitas das coisas que eu vou falar aqui. A maioria das pessoas prefere culpar alguém ou algum acontecimento externo pelos resultados ruins que experimentam na sua própria vida, do que assumir o trabalho de construir a vida que quer. Claro, é mais fácil, dói menos e mantém tudo exatamente onde está. Culpam o chefe que foi injusto, o relacionamento que te traumatizou, o cara que te traiu, os pais que erraram com você, o país que não dá nenhuma chance. É claro que todos esses são problemas reais. Todos esses acontecimentos têm o poder de criar uma bagunça no psicológico da pessoa. O mundo não é um lugar seguro. Não estamos no Jardim do Éden. Napoleon Hill, em sua obra atemporal Quem Pensa Enriquece, afirmou algo que ressoa até hoje. Todo ser humano que chega à idade da compreensão do propósito é livre para escolher entre 2 caminhos: o caminho do esforço deliberado e da autodisciplina, que leva à realização, ou o caminho da inércia, que leva à pobreza e ao fracasso. Esse é exatamente o ponto. Não há terceira opção. Ou você assume o comando da sua vida com intenção e disciplina, ou você é arrastado pelas circunstâncias. Quando você assume essa autorresponsabilidade, você se torna uma pessoa dificilmente traumatizável. Ou seja, além de não sofrer pelo trauma já criado, já existente, além de pegar todo o esterco da vida e transformar em adubo para o seu crescimento, você começa a não sofrer mais tão facilmente. Nenhum acontecimento externo tem tanto poder sobre você. Dá para entender isso? Bateu uma notícia ruim lá fora. Você se desespera. Alguém disse que você não pode chegar lá. Você acredita. E aí você vira um eterno espectador da vida. Você fica só esperando as coisas acontecerem, esperando que alguém mude, que algo aconteça, que a sorte vire para o seu lado, que venha um salvador da pátria. O seu sistema interno tem 4 estruturas: o que você crer, o que você sente, o que você fala e como você age, ou seja, os seus hábitos. Aquilo que você faz todo dia, o seu comportamento. Se você tem maus hábitos nos relacionamentos, vai ter relacionamentos traumáticos. Se você tem maus hábitos financeiros, adivinha? Vai dissolver todo o seu dinheiro. Se tem maus hábitos consigo mesmo, sua saúde vai para o saco. Por isso que o hábito é tão importante. Eles não são fáceis de implementar, talvez muito mais difíceis do que acordar cedo e tomar água com limão todo dia. Mas são definitivamente os hábitos que separam quem reclama de quem resolve. E o mais importante, não é a motivação que sustenta esses hábitos, é o propósito. E quando é o propósito que sustenta, quando você encontra o porquê de fazer algo, aí você não para nunca mais. As pessoas que entenderam isso vão continuar crescendo. Elas vão se desenvolver, vão colher resultados. Resultados bons, positivos
melhores. E as pessoas que não entenderam vão continuar sofrendo nas mãos do sistema. Eu escolho fazer parte do grupo esperto que cresce e colhe resultados, do grupo que realmente experimenta uma vida extraordinária. Perfeito. Agora que nós temos um porquê verdadeiro, vamos aos 5 hábitos que você precisa praticar na sua vida. Hábito 1. Desenvolver o domínio da sua atenção. Quem controla a sua atenção, controla a sua vida. E vamos ser bem sinceros, mais de 90% das pessoas hoje não estão no domínio da sua própria atenção. Quem está no controle são os algoritmos, as notificações, as redes sociais, os aplicativos que foram cientificamente projetados para sequestrar a sua mente. Marco Aurélio, imperador romano e um dos maiores filósofos estoicos da história, já alertava no século II. A vida de um homem é o que os seus pensamentos fazem dela. Ele não tinha smartphone, mas compreendia, com uma clareza assustadora, que a mente que não se governa está perdida, independente da época. Você já parou para pensar que existem equipes inteiras de engenheiros, neurocientistas e psicólogos trabalhando em conjunto para descobrir exatamente como capturar e manter a sua atenção pelo maior tempo possível? Isso não é nenhuma teoria da conspiração. Basta que você assista ao documentário Dilema das Redes que você vai entender isso de uma forma bem clara. A sua atenção hoje é um modelo de negócio. Quanto mais tempo você passa rolando a telinha, mais dinheiro eles ganham. Enquanto você está lá hipnotizado, consumindo conteúdo que não escolheu conscientemente, a sua vida real está passando, seus projetos, as oportunidades, tudo parado, seus sonhos estão mofando. E não adianta vir com essa história de, mas eu uso pouco, eu consigo parar quando eu quero. A verdade é que não consegue. Seu cérebro já foi hackeado. Cada notificação que aparece no celular libera em você uma microdose de dopamina e o seu cérebro fica viciado nessa descarga. Ele começa a preferir a recompensa rápida e vazia do scroll infinito do que o esforço necessário para construir algo real na sua vida. Mas veja, eu não estou falando simplesmente de diminuir o tempo de redes sociais. Isso é raso demais. Eu estou falando de algo mais profundo. Eu estou falando de você começar a decidir conscientemente onde a sua mente pousa, porque a sua atenção é o seu recurso mais valioso que dinheiro. Dinheiro você pode recuperar, tempo e atenção desperdiçados nunca mais. Napoleon Hill, em Quem Pensa Enriquece, foi direto ao ponto. A concentração é o ato de focar o poder da mente sobre um determinado problema até que você tenha encontrado uma solução perfeita para ele. A mente que se dispersa em muitas direções não conquista nada de valor duradouro. Pensa comigo, onde você coloca a sua atenção e a sua energia? Entenda, onde você coloca a sua energia, você produz resultado. Se a sua atenção está fragmentada em 1000 estímulos diferentes ao longo do dia, a sua energia também está. Energia fragmentada não constrói nada. Ela só te deixa exausto no final do dia, sem ter feito nada significativo. Já a pessoa que domina a própria atenção, ela consegue sentar por 2 horas para estudar algo importante. Seja sincero, quem consegue isso hoje em dia? Essas pessoas conseguem trabalhar em um projeto sem ficar checando o celular a cada 5 minutos. Elas conseguem ter uma conversa profunda com alguém sem estar com a mente em outro lugar. Elas conseguem pensar, e pensar de verdade é uma habilidade que está em extinção. Agora, a pessoa que não domina a própria atenção, ela vive como? No modo reativo. Ela não decide nada, as coisas decidem por ela. Tocou uma notificação, ela olha, apareceu um vídeo interessante, ela assiste. Surgiu uma polêmica nas redes. Ela se envolve emocionalmente e assim ela vai sendo arrastada pela correnteza, achando que está vivendo, quando na verdade está apenas reagindo a estímulos externos, como um rato de laboratório. O filósofo estoico Sêneca
há mais de 2000 anos, escreveu algo que parece ter sido feito para a nossa era. Ocupa-te de ti mesmo. Recolhe e reserva o tempo que até agora te era roubado, que te escapava ou que se perdia. Sêneca não tinha redes sociais, mas conhecia profundamente a natureza humana. O tempo e a atenção que não são protegidos serão consumidos por outros, sempre. O hábito aqui não é simplesmente usar menos o celular. O hábito é desenvolver a capacidade de direcionar a sua atenção para onde você conscientemente escolhe. É treinar a sua mente para obedecer a você e não aos algoritmos. É recuperar o comando do seu recurso mais precioso. E como se faz isso na prática no seu dia a dia? Primeiro, você precisa criar espaços de atenção protegida, momentos do seu dia em que nada e ninguém vai interromper o seu foco. Celular põe no modo avião, notificações desativadas, porta fechada. É sagrado, é inegociável. Se você não criar esses espaços, eles nunca vão existir. O mundo vai sempre ter uma urgência, uma notícia, uma mensagem que precisa da sua atenção. Segundo, você precisa parar com a ilusão da multitarefa. Multitarefa não existe. O que existe é alternância rápida entre tarefas, e cada alternância custa energia mental e tempo. Você não está sendo produtivo fazendo 5 coisas ao mesmo tempo. Você está fazendo 5 coisas mal feitas e se esgotando no processo. Terceiro, você precisa escolher conscientemente o que merece a sua atenção. Nem toda informação merece entrar na sua mente. Nem toda notícia, nem todo vídeo, nem toda opinião. Sua mente não é uma lixeira eletrônica. Pelo contrário, ela é um território extremamente sagrado e você precisa começar a protegê-la como tal. Quem domina a própria atenção, domina a própria vida, como eu já falei. E quem entrega atenção de graça para qualquer estímulo que aparece, está entregando a própria vida de graça também. Comente, eu controlo minha mente. Quem declara isso deixa de reagir a estímulos vazios e passa a agir com intenção e propósito. Agora que você recuperou o controle da sua atenção, de que adianta focar se as suas decisões ainda são controladas pelo medo, pelo ego ou pelo impulso do momento? Mente focada nas mãos erradas é apenas um erro executado com mais eficiência. O próximo hábito vai te mostrar como transformar clareza mental em escolhas que realmente constroem quem você quer ser. Hábito 2. Tome decisões baseadas em princípios, não em emoções. A emoção é péssima para tomar decisões porque ela tem a capacidade de suprimir a realidade. Pense uma pessoa que está apaixonada. Por exemplo, ela fica cega ao ponto de agir de forma contrária aos seus próprios interesses, aos seus princípios e valores. E isso não funciona só para quem está apaixonado por outra pessoa. Você pode se apaixonar por um carro que deseja muito comprar, pode se apaixonar por uma ideia, por alguma figura política. E sempre que você se apaixona por algo, você fica cego. Sua razão se torna inexistente e você é capaz de transpor seus próprios valores. Não existe só a paixão que te move a fazer algo pensando que aquilo é positivo, tipo comprar um carro que você não precisa. Existe também a paixão negativa, que é deixar de fazer algo porque o seu emocional está abalado. Você está cansado? A emoção diz, pô, fica no sofá, assiste mais um episódio aí, começa amanhã. Você está frustrado com o seu projeto? A emoção te diz, desiste, isso não é para você, vai fazer outra coisa. Ou então alguém te irritou, a emoção te diz, responde agora, coloca essa pessoa no lugar dela. E você vai lá e obedece, porque a emoção grita mais alto que a razão. E aí, semanas, meses, anos depois, você olha para trás e percebe que a sua vida é um amontoado de decisões emocionais desconectadas. Não tem direção, não tem consistência,
Napoleon Hill identificou esse padrão com precisão cirúrgica. O autodomínio é a disciplina mais elevada que o ser humano pode alcançar. O homem que não consegue dominar a si mesmo jamais dominará os outros. Então, desenvolver o hábito de agir com base em seus princípios e valores é permitir que a sua mente opere de uma maneira dificilmente abalável. Sempre que você agir com base em princípios e valores, a tendência é que esteja tomando a decisão correta. Só que esses princípios e valores têm que estar muito claros na sua mente e também não podem ter sido decididos na hora, senão é emoção. Quando o seu processo de tomada de decisão está baseado em princípios e valores, você não se pergunta o que eu estou sentindo vontade de fazer. Você pergunta o que os meus princípios e valores determinam que eu devo fazer. E aí você simplesmente faz, independente do que está sentindo. Princípios são decisões tomadas antecipadamente de maneira estratégica, são acordos. Acordos que você faz consigo mesmo antes das situações aparecerem. E quando você tem princípios claros, você não precisa ficar gastando energia mental, decidindo cada coisa o tempo todo. A decisão já foi tomada lá dentro. Vou te dar uns exemplos práticos. Se você tem o princípio de que eu nunca tomo decisões financeiras importantes no mesmo dia em que eu recebo uma proposta, você não vai cair em compras por impulso. Não importa o quanto o vendedor seja persuasivo. Não importa o quanto você esteja empolgado. O princípio já decidiu por você. Eu vou dormir, pensar e decidir amanhã. Pronto. Já se você tem o princípio de que eu não discuto assuntos sérios quando eu estou com raiva, você não vai destruir relacionamentos por causa de palavras ditas no calor do momento. A raiva pode estar lá gritando dentro de você, mas o princípio é mais forte. Eu vou esperar me acalmar antes de ter essa conversa. Você consegue perceber o poder disso? Você para de ser refém do seu estado emocional. Você para de acordar todo dia e se perguntar: será que hoje eu vou conseguir ser disciplinado? A disciplina deixa de ser uma luta constante porque as decisões já foram tomadas em outro nível. Você só executa e isso reduz drasticamente o seu desgaste mental. Sabe por que você chega no final do dia exausto, mesmo sem ter feito nada de muito significativo? Porque você passou o dia inteiro tomando microdecisões. Cada escolha, por menor que seja, consome a energia do seu cérebro. Quando você tem princípios, essas decisões desaparecem. Você não decide se vai à academia ou não. Seu princípio diz que você treina às segundas, quartas e sextas. Acabou. Você não tem negociação interna, não tem barganha com a preguiça. Você simplesmente vai. O filósofo estoico Epicteto, que nasceu escravo e tornou-se um dos maiores pensadores da antiguidade, dizia: faça primeiro uma escolha sobre quem você quer ser, e então faça o que precisa fazer. Agora, criar esses princípios exige um trabalho inicial. Você precisa sentar e pensar: quais são os valores que eu quero que guiem a minha vida? O que é inegociável para mim? Que tipo de pessoa eu quero ser? E a partir dessas respostas, você cria regras práticas de conduta. Não precisa ser muita coisa, não. Cerca de 10 princípios bem definidos já transformam sua vida, mas eles precisam estar claros para você, escritos. E você precisa se comprometer com eles como se fossem juramentos sagrados, promessas que você faz para você mesmo, porque elas são. E vou ser bem sincero, você vai continuar sentindo medo, preguiça, raiva, empolgação, tudo isso. Essas emoções são parte da experiência humana e você não precisa eliminá-las, mas você precisa parar de deixar que elas dirijam o carro da sua vida. Elas podem ir no banco de trás, mas quem dirige são os seus princípios. Comente: eu tenho princípios claros. Quem declara isso deixa de negociar com a preguiça todo dia e passa a executar sem desgaste e sem desculpas.
Você dominou sua atenção. Você aprendeu a decidir com princípios. Mas disciplina e clareza sem dinheiro trabalhando para você ainda é só esforço. A maioria das pessoas passa a vida inteira trocando tempo por dinheiro e nunca percebe que essa é a armadilha. O próximo hábito vai te mostrar como criar alavancas que fazem o dinheiro trabalhar por você, mesmo quando você está dormindo, descansando ou vivendo. Hábito 3. Construir alavancas financeiras constantemente. Tenha isso em mente. Trabalhar muito não é a mesma coisa que progredir. E essa é uma das maiores ilusões que mantém pessoas honestas e esforçadas, presas na mediocridade financeira a vida toda. Você provavelmente cresceu ouvindo que o caminho para o sucesso é trabalhar duro e pesado. Você já ouviu? Trabalhe enquanto eles dormem, dê o seu melhor, seja dedicado. E você acreditou, trabalhou, se dedicou, fez horas extras, abriu mão de finais de semana e mesmo assim, no final do mês, o dinheiro mal dá para pagar as contas. Ou pior, você ganha bem, mas está tão exausto que não tem vida própria. Vendeu sua saúde e seu tempo por um salário que te permite sobreviver, não viver de verdade. O problema não é a falta de esforço. O problema é o modelo. Você está operando no modelo mais limitado que existe, que é trocar tempo por dinheiro. Você tem 24 horas no dia, dorme 8, sobram 16. Tira as necessidades básicas, sobram talvez 10 horas produtivas. E é isso. Esse é o seu teto. Não importa o quanto você seja bom no que faz, não importa o quanto você se esforce, você está limitado pelas horas do seu dia. E o pior, quando você para, o dinheiro para junto. Ficou doente, não ganha. Quer tirar férias? Não ganha. Envelheceu e não consegue mais manter o ritmo, não ganha. Você construiu uma prisão dourada, onde você é ao mesmo tempo o prisioneiro e a engrenagem que mantém o chicote funcionando. Napoleon Hill já havia diagnosticado esse problema décadas atrás. A maioria das pessoas está tão ocupada ganhando a vida que nunca para pensar em como construir riqueza. A pessoa que realmente prospera entendeu uma coisa fundamental. Você não fica rico vendendo o seu tempo. Você fica rico construindo alavancas. E o que é uma alavanca? É qualquer coisa que multiplica o resultado do seu esforço, da sua dedicação. É fazer uma vez e colher muitas vezes. É desconectar o seu tempo do seu dinheiro. Deixa eu te mostrar na prática como funciona. Se você é um professor particular e cobra R$ 100 por hora de aula, você está trocando seu tempo por dinheiro, certo? Para ganhar mais, você precisa trabalhar mais horas. Existe um limite físico. Agora, se você grava esse mesmo conhecimento em um curso online e vende por R$ 500, você trabalhou uma vez só para criar o curso, gravar, editar, publicar, mas você pode vender infinitas vezes. Enquanto você dorme, viaja ou faz qualquer outra coisa, o curso continua vendendo. Isso é uma alavanca. Existem várias formas de alavanca. Alavanca de conhecimento, de mídia, de ativos. Eu vou explicar brevemente cada uma delas. Primeiro, alavanca de conhecimento. Quanto mais você sabe, mais valioso você se torna. Conhecimento específico e raro paga muito mais do que conhecimento genérico. Uma pessoa que entende profundamente de um assunto que poucas pessoas dominam pode cobrar valores que parecem absurdos para quem está de fora. E esse conhecimento, uma vez adquirido, é seu para sempre. Ninguém tira. Ou seja, sempre que você está ampliando o seu conhecimento, você está alavancando a sua vida financeira. Conhecimento é poder. Segundo, alavanca de mídia. Um vídeo, um post, um podcast, um livro, você cria uma vez e aquilo continua alcançando pessoas indefinidamente. Um vídeo que eu gravo hoje pode ser assistido daqui a 5 anos. Pode ser a porta de entrada para milhares de pessoas que nunca me conheceriam de outra forma.
Desenvolver uma alavanca de mídia é basicamente multiplicar sua presença sem precisar multiplicar o seu esforço. Terceiro é alavanca de ativos. Ter imóveis que geram aluguel, negócios que funcionam sem você, propriedade intelectual que gera royalties, qualquer coisa que você possui e que produz valor independente da sua presença. Só que construir alavancas exige mentalidade de longo prazo. E é aqui que muita gente trava, porque no curto prazo trocar tempo por dinheiro parece bem vantajoso, né? O dinheiro entra de imediato. A alavanca, por outro lado, ela exige um investimento de tempo, de energia e muitas vezes dinheiro sem retorno imediato. Você trabalha meses, às vezes anos, antes de ver resultado, e é por isso que a maioria não aguenta. Quer o resultado agora, prefere o salário garantido no final do mês do que apostar em algo que pode demorar para dar retorno. E por isso ela continua presa no mesmo ciclo. O filósofo Aristóteles dizia que a paciência é amarga, mas o seu fruto é doce. E essa frase nunca foi tão precisa quanto aqui. Tem influenciador que está em alta agora, bombando em todas as mídias, com milhões de reais na conta. Só que o cara tá fazendo vídeo faz 15 anos para a internet de forma consistente toda semana. Então, leva tempo. Ah, mas eu não quero me tornar um influenciador. Você não precisa se tornar um influenciador. Eu estou aqui apenas mostrando possibilidades de alavancagem. A ideia hoje é que você comece a abrir seus olhos para esse novo hábito, para que você comece a pensar diferente, começar a se perguntar como eu posso transformar o que eu sei, o que eu faço, o que eu tenho em algo que trabalhe por mim. Pensa nisso. O conhecimento te dá clareza, te faz enxergar. Comente. Eu planto hoje o que outros não têm paciência de plantar. Quem declara isso para de buscar resultado imediato e começa a construir algo que ninguém mais vai conseguir tirar. Você já sabe o que são alavancas. Você já enxerga o caminho, mas porque mesmo sabendo o que fazer, a maioria ainda não faz. Porque construir algo grande exige passar por onde ninguém quer passar. E o seu cérebro foi programado exatamente para te impedir disso. O próximo hábito vai te revelar por que o desconforto não é o inimigo do seu crescimento. Ele é o combustível. E quem aprende a usá-lo intencionalmente para de competir no mesmo nível dos outros e começa a jogar em outro patamar. Hábito 4. Exposição voluntária ao desconforto. Já reparou que a sociedade moderna foi moldada para eliminar o desconforto da vida? Tá com fome? Pede no aplicativo que a comida chega na porta. Está com frio? Ajusta o ar-condicionado. Tá entediado? Tem um universo infinito de entretenimento a um clique de distância. Quer falar com alguém? Manda mensagem. Não precisa nem ouvir a voz da pessoa. Tudo foi otimizado para você nunca sentir desconforto. E qual o resultado disso? Uma geração inteira que desmorona diante da menor dificuldade. Pessoas que não conseguem ter uma conversa difícil, que não conseguem ouvir um não, que não conseguem passar por uma frustração sem precisar de álcool, açúcar ou remédios. O filósofo Sêneca deixou um aviso que atravessa séculos. É durante a adversidade que a virtude se revela. O mar calmo nunca fez um marinheiro habilidoso. E é exatamente isso. Se você não se expõe voluntariamente ao desconforto, a vida vai te forçar e você não vai ter base emocional para suportar. Você precisa buscar o desconfortável, porque crescer é desconfortável. E existem basicamente 3 tipos de desconforto que você precisa buscar se quiser crescer. O desconforto físico, o social e o mental. O desconforto físico é o primeiro. Então, vem comigo. O seu corpo foi feito para se mover, para sentir frio, tolerar o frio, para tolerar o calor, para se esforçar. E para isso ele gasta energia.
E o que você faz com ele? Deixa o corpo sentado numa cadeira o dia inteiro, numa temperatura perfeitamente controlada, sem jamais exigir nada dele, e depois reclama que não tem energia, que vive cansado, que dorme mal. Treinar é desconfortável, acordar cedo é desconfortável, tomar um banho frio também. E todas essas práticas são justamente as que fazem bem para o seu corpo. Não porque é agradável, mas porque cada vez que você vence o desconforto físico, você fortalece algo dentro de você. Segundo, o desconforto social é o que mais paralisa as pessoas, não é verdade? Desconforto social vem do medo do julgamento, o medo da rejeição, o medo de parecer um idiota. E por causa desse medo, você não fala o que pensa, não defende suas ideias, não se posiciona, não pede o aumento que merece, não inicia a conversa com a pessoa que te interessa, não se expõe de verdade. A pessoa vive uma versão editada de si mesma e uma versão segura, palatável, que não incomoda ninguém. E aí ela paga o preço disso com uma vida medíocre, relacionamentos superficiais, dificuldade de vender suas ideias, de entrar em ambientes que vão proporcionar crescimento para ela. Falar em público é desconfortável. Mostrar seu trabalho para o mundo também é desconfortável receber críticas. E é exatamente por isso que você deveria fazer. Cada exposição ao desconforto social reduz o poder que o medo tem sobre você. Você percebe que ele não te mata, que a crítica não te destrói, que a rejeição é só um evento que vai se repetir centenas de vezes na sua vida e que faz parte do jogo. O terceiro é o desconforto mental. É o desconforto de pensar sobre coisas difíceis, de questionar suas próprias crenças, de se permitir ler algo difícil, iniciar algo difícil sem dizer, eu não consigo. A maioria das pessoas foge disso desesperadamente. Napoleon Hill foi direto ao ponto. A força e o crescimento vêm somente através do esforço e da luta contínuos. Não há desenvolvimento sem resistência. As pessoas mais fortes, mais realizadas, mais bem-sucedidas que você conhece, não chegaram lá evitando desconforto. Chegaram lá atravessando o desconforto repetidamente, até que o que era difícil se tornou normal e o que era impossível se tornou alcançável. Você quer uma vida extraordinária vivendo de forma ordinária? Esse caminho não existe. O preço de uma vida extraordinária é fazer o que a maioria não está disposta a fazer, e a maioria não está disposta a sentir desconforto algum. A escolha, como sempre, é sua. Comente. Eu faço coisas difíceis mesmo sem vontade. Quem declara isso para de negociar com o conforto e começa a provar para si mesmo todos os dias que é capaz do que parecia impossível. Você aprendeu a atravessar o desconforto. Você está se movendo, você está agindo, mas e se todo esse esforço estiver te levando na direção errada? Trabalhar duro no caminho errado não é coragem. É o erro mais caro que um ser humano pode cometer com a própria vida. O último hábito é o mais honesto de todos, e talvez o mais doloroso. Porque ele exige que você pare. Olhe nos olhos da sua própria realidade e responda sem mentira. Você está realmente indo para onde quer chegar? Hábito 5. Pare e faça uma revisão sincera dos seus objetivos e do seu caminho. Como ensinava Napoleon Hill, pessoas de sucesso não vivem no automático. Elas observam constantemente seus resultados e ajustam a direção. Uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. Às vezes, você acha que está progredindo, você sente que está se esforçando, você acredita que está no caminho certo, mas quando foi a última vez que você realmente parou para verificar? Quando foi a última vez que você olhou com honestidade brutal para os seus resultados concretos de vida e se perguntou, "Pera aí, isso aqui está funcionando?" A maioria das pessoas não faz isso porque é doloroso demais.
É mais fácil continuar no piloto automático, repetindo os mesmos padrões, acreditando nas mesmas histórias que você conta para si mesmo, do que encarar a possibilidade de que você está andando em círculos há anos. E é exatamente assim que as pessoas acordam aos 40, 50, 60 anos, olham para trás e percebem que a vida passou, está passando, e elas não chegaram aonde queriam chegar. Não porque não tentaram, mas porque nunca pararam para verificar se estavam indo na direção certa. Isso exige uma honestidade radical consigo mesmo. Honestidade radical é olhar para os seus relacionamentos e admitir que aquela amizade de anos não te acrescenta mais em nada. É olhar para a sua carreira e reconhecer que você está acomodado, que parou de crescer, que só está acostumado a fazer o mesmo de sempre. É olhar para os seus hábitos e enxergar que aquele cigarrinho, aquela taça de vinho, virou um padrão que está te prejudicando. É olhar para os seus objetivos e admitir que alguns deles nem são seus. São expectativas que você absorveu dos outros e nunca questionou. Honestidade radical dói. Por isso quase ninguém pratica. A pessoa que realmente transforma sua vida desenvolve o hábito de auditar a si mesmo regularmente. Isso é autoconhecimento. Uma vez por semana, você para e pergunta: o que funcionou essa semana? O que não funcionou? O que eu preciso ajustar? Uma vez por mês, você olha para o quadro maior. Eu estou avançando nos meus objetivos principais. Estou vivendo de acordo com os meus valores? Tem algo que está me incomodando, que estou evitando encarar? Uma vez por ano, você faz a grande auditoria. Quem eu era há um ano? Quem eu sou hoje? Estou satisfeito com essa evolução? O que eu preciso mudar drasticamente? E essa revisão precisa ser registrada, escrita, documentada, porque a mente humana é especialista em distorcer memórias, em esquecer seletivamente o que não quer lembrar. Quando está escrito, não tem como fugir. Você olha para o que você mesmo escreveu há 6 meses e não tem como negar se você avançou ou ficou parado. Napoleon Hill dizia que clareza escrita transforma desejos vagos em metas concretas. E metas concretas criam transformação real. E talvez o mais importante de tudo, não tente ouvir esse vídeo só para se sentir motivado por alguns minutos. Use isso como um ponto de virada. Porque a verdade é que a sua vida daqui a 5 anos está sendo construída nas pequenas decisões que você repete todos os dias. Os hábitos que você alimenta hoje estão desenhando o seu futuro em silêncio. E muita gente quer prosperar, mas continua presa aos mesmos comportamentos, às mesmas desculpas, aos mesmos ambientes e aos mesmos pensamentos. Quer um resultado novo vivendo da mesma forma de sempre. Isso nunca acontece, e a pergunta agora não é se isso funciona. A pergunta é: você vai realmente aplicar ou vai assistir esse vídeo, se emocionar por alguns minutos e amanhã voltar para a mesma rotina que está destruindo seus sonhos? Se esse vídeo falou com você, comenta aqui embaixo. Hoje eu decidi mudar meus hábitos. Eu quero ler seu comentário. E se esse conteúdo te ajudou, envie esse vídeo para alguém que precisa acordar para a própria vida antes que o tempo passe de novo. Forte abraço. Nos vemos no próximo vídeo.